E aí, tá gostando do livro A Cura Espontânea pela Crença? Nós estamos aqui fazendo a leitura e eu estou tecendo alguns comentários para poder lhe auxiliar no entendimento dessa nova vertente, dessa nova forma de pensar sobre como você está vivendo a sua vida, para saltar de paradigmas materialistas para uma nova expansão de consciência para criar verdadeiros milagres em sua vida. Eu me chamo Alisson Maia, eu ajudo pessoas a manifestar seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, mexendo ali na sua caixa de comando para identificar aquilo que está impedindo você de prosperar, de acessar a riqueza, de acessar toda a sabedoria que vem diretamente do Criador da fonte maior. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa seu like, o seu comentário, o que você está achando desse livro maravilhoso. Nós estamos aqui fazendo a leitura do livro. Nós estamos no capítulo 2, que é Programando o Universo, a Ciência da Crença. Na primeira parte do capítulo 2, nós descobrimos um pouco mais sobre o efeito placebo e o efeito nocebo. Tecemos alguns comentários a respeito disso, como que aquilo que nós acreditamos é mais importante do que aquilo que os outros pensam sobre nós, que isso traz a nossa realidade. E agora a gente vai entrar num dos temas mais importantes. Nós vamos falar principalmente como as crenças moldam o nosso mundo. Como é a crença, o que é fé, o que é ciência. Então, assim, a gente vai trazer tudo isso, como que os pensamentos, os sentimentos, as emoções fazem parte da criação da nossa realidade. Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo. Lembrando que aqui eu faço a leitura página por página, tecendo alguns comentários que são relevantes para os resultados da sua vida, beleza? Então, assim, é mais um livro de estudo. Nós estamos estudando de fato o que esse autor, Greg Braden, que é uma referência no campo de desenvolvimento pessoal, em especial no que se refere à programação de crença. Como ele fala muito sobre a matriz divina, a matriz holográfica, para que você possa interferir no campo onde todas as informações existem, inclusive como você pode criar uma realidade mais harmônica, mais pacífica, com muita vida e muita alegria. Vamos lá! Então nós estamos aqui no capítulo 2, na página 72 desse livro. Crenças que mudam o nosso mundo. Embora as teorias da crença sejam interessantes e os experimentos a respeito possam ser convincentes, quando se trata de aceitar o papel que a crença desempenha em nossa vida, meu treinamento científico ainda gosta de ver algum fato real, uma aplicação significativa do que as teorias descrevem. Como mencionei em A Matriz Divina, é um livro que o autor tem, um dos mais poderosos exemplos de sentimentos e de crenças que afetam uma ampla área geográfica foi documentado com um experimento ousado durante a guerra entre Líbano e Israel, que começou em 1982. Foi nessa época que pesquisadores treinaram um grupo de pessoas para que se sentissem paz em seus corpos, enquanto acreditavam que a paz já estava presente dentro delas, em vez de simplesmente pensarem sobre isso em suas mentes ou rezarem para que isso ocorresse. Para que esse experimento em particular, os envolvidos usaram uma forma de meditação conhecida como TM, meditação transcendental, para alcançar esse sentimento. Em horários determinados, em dias específicos do mês, essas pessoas eram posicionadas ao longo de todas as áreas do Oriente Médio devastadas pela guerra. Durante a janela de tempo em que estavam se sentindo em paz, as atividades terroristas cessaram. A taxa de crimes contra as pessoas caiu, o número de visitas ao pronto-socorro diminuiu e a incidência de acidentes de trânsito também caiu. Quando os sentimentos dos participantes mudaram, as estatísticas foram invertidas. Esse estudo confirmou as descobertas anteriores. Quando uma pequena porcentagem da população alcançou paz dentro de si, esse sentimento se refletiu o mundo ao seu redor. Os experimentos levaram em consideração os dias da semana
os feriados e até mesmo os ciclos lunares. E os dados eram tão consistentes que os pesquisadores foram capazes de identificar quantas pessoas são necessárias para compartilhar a experiência de paz antes que elas se espalhassem em seu mundo. O número é a raiz quadrada de 1% da população. Essa forma produz cifra menor do que poderíamos esperar. Por exemplo, em uma cidade de 1 milhão de habitantes, o número é de cerca de 100. Em um mundo de 6 bilhões de pessoas, é pouco menos de que 8 mil. Esse cálculo representa apenas o mínimo necessário para iniciar o processo. Quanto mais pessoas houver envolvidas no sentimento de paz, mais rápido o efeito é criado. O estudo ficou conhecido como International Peace Project in the Middle East, Projeto Internacional da Paz no Oriente Médio, e os resultados foram publicados no The Journal of Conflict Resolution em 1988. Embora esses estudos e outros semelhantes mereçam, obviamente, ser explorados com empenho ainda maior, eles mostram que aqui há um efeito que está além do acaso. A capacidade de nossas crenças mais íntimas influencia claramente nossa crença no mundo exterior. Dessa perspectiva, tudo, desde a cura do nosso corpo até a paz entre nações, desde nosso sucesso nos negócios, nos relacionamentos e nas carreiras, até o fracasso do casamento e colapso em família. Tudo isso deve ser considerado como reflexo de nós e do significado que atribuímos às experiências de nossas vidas. Do ponto de vista histórico, sugerir que aquilo que acreditamos em nosso coração e mente pode, de alguma maneira, exercer qualquer efeito em nosso corpo e é uma maneira muito diferente de ver fenômenos, um verdadeiro estiramento. E, mesmo para muitos daqueles que estão confortáveis com sua relação mente-corpo, implicando que nossas crenças podem afetar o mundo para além de nosso eu físico, está simplesmente fora de questão. Para outros, no entanto, é o caminho certo. Para aqueles que foram criados com uma visão holística do mundo, o poder universal da crença está completamente alinhado com o que eles sempre souberam. No entanto, para todos ela oferece a capacidade de mudar a dor, o sofrimento, a guerra e a falta de vida, e de fazer isto por escolha. Naquela que pode ser uma das maiores ironias, e para alguns, talvez a mais bizarra, há uma condição que deve ser cumprida antes de podermos liberar o poder da crença. Precisamos acreditar na própria crença para que ela tenha poder em nossa vida. Essa própria condição, às vezes, torna difícil considerar esse assunto com merecida serenidade. Então, assim, anota essa frase, por gentileza. Precisamos acreditar na própria crença para que ela tenha poder em nossa vida. Por isso que todas as vezes, quando eu falo que eu ajudo pessoas a manifestar sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação de suas crenças, eu identifico com o cliente quais são as crenças que estão gerando os resultados que ele está vindo na vida hoje. Porque a sua vida hoje é decorrente do efeito. A sua vida é o efeito. Mas qual é a causa? A causa é a sua crença. Então, se, por exemplo, eu coloco uma crença nova em você, qual seria essa crença nova, por exemplo? Adson, o dinheiro vem a mim de maneira melhor e mais elevada. É uma crença. O dinheiro vem a mim de partes infinitas do universo. Há muita abundância no universo. São tudo crenças. Só que para que essas crenças sejam válidas tanto para mim quanto para você, nós precisamos acreditar que ela tem poder em nossa vida. Quando ele traz esse efeito, eu vou compartilhar algo muito especial aqui com vocês. Presta bem atenção. Olha o código de crença 12. Antes de eu compartilhar, eu vou só parar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Embora curas milagrosas sejam possíveis e sincronicidades abundem em nossa vida, precisamos estar abertos a elas e dispostos a aceitá-las para receber seus benefícios. Em outras palavras, precisamos de uma razão para acreditar nelas. E é aí que a distinção entre crença, fé, ciência entra em cena. Código de crença número 12, tá aqui, vamos lá.
Precisamos aceitar o poder da crença para podermos recorrer a ele em nossa vida. Bom, eu vou compartilhar esse experimento da paz. Eu já conheço ele há um tempo. Inclusive, eu conheço ele decorrente desse outro livro que tem uma série de estudo aqui, que é o Como se tornar sobrenatural, que é um outro livro, tem alguns vídeos dele aqui, que fala do projeto Coerência também. O que aconteceu aqui? O que acontece comigo, por exemplo? Não sei se muitos de vocês sabem, mas eu atuo na área de investigação de polícia. E eu sou o plantonista responsável por receber ocorrências de 9 cidades no qual eu estou lotado. E neste momento, quando lá eu estou, qual que é o meu papel? Receber os crimes que acontecem na região. Então o que acontece? Eu percebo que quando lá estou, existe uma taxa de redução de crime. Chega a dias de não ter nem crimes durante aquele período de plantão. E eu sempre observo também dias, semanas, como que está todo o contexto, porque dá uma interferência, eu já percebi isso. Quando tem dinheiro é uma coisa, quando não tem dinheiro, assim, quando as pessoas recebem. Então, assim, eu vivo propriamente dito essa experiência. Porque assim, gente, precisamos aceitar o poder da crença para podermos recorrer a ele à nossa vida. Se eu vejo um estudo desse, se eu trabalho com esse tipo de situação, eu não posso usar esse tipo de situação porque aqui, para 1 milhão de pessoas, nós precisamos apenas de 100 pessoas sentindo verdadeiramente a paz nos seus corpos para reduzir taxa de crime, reduzir aqui, acidentes de trânsito, para reduzir, que mais aqui? Número de visita em pronto-socorro. Então, assim, isso tudo é interferível, porque existe um campo de energia. Então, esse experimento, por mais que eu não esteja documentando, mas estou vivenciando, funciona. Então, assim, preste bastante atenção. Você que fica aí do outro lado, eu quero que você saiba o seguinte: você que está do outro lado, sempre me acompanhando, sabe que, antes de mais nada, tudo que eu leio, eu vivo na minha vida. Eu pego esses 2 livros, esse aqui que foi meu livro base no ano de 2021 e 2022, esse aqui provavelmente será o meu livro base neste ano, para que eu possa melhorar cada vez mais. Claro que vão ter outros livros, mas eu vou aplicar muitas das coisas que foram faladas aqui. Eu já aplico ainda mais. Então, assim, você tem que viver a experiência para validar isso na sua vida. É muito importante. Então, vamos lá. Crença, fé e ciência. Vivemos hoje em uma época crucial, quando 3 das principais formas de saber, a crença, a fé e a ciência, estão sendo testadas em contraposição à realidade do nosso mundo. Quando somos indagados sobre como saber que algo é verdadeiro, geralmente contamos com suposições que vêm de uma ou de alguma combinação dessas maneiras de ver e o mundo para responder. Embora a ciência se distingua pelas características óbvias de fatos e provas, às vezes diferenciar crença e fé não é tarefa tão clara. Na verdade, as pessoas costumam usar essas duas palavras intercambiavelmente. Talvez a melhor maneira de fazer essa distinção, que é tão importante para este livro, esteja no seguinte exemplo. Se eu tenho um histórico para correr maratonas e alguém me pergunta se poderei completar uma em um futuro próximo, minha resposta seria sim. Essa resposta teria por base o fato de eu ter completado maratonas no passado e minha crença de que poderei fazê-lo novamente em alguma ocasião no futuro. Não há razão para suspeitar que a minha resposta seria diferente. Então, neste exemplo, posso dizer que acredito na minha capacidade de terminar a corrida e minha convicção tem por base evidência da experiência direta. Então, ou seja, ele é um maratonista, ele já correu maratona. Se você perguntar para ele se ele consegue correr, obviamente ele vai dizer que sim, porque ele acredita nisso e ele já viveu isso. Agora, digamos que eu receba um pacote de
patrocinadores da maratona pelo correio. Uma semana depois, descubro uma informação importante que eles se esqueceram de me dizer originalmente. De repente, descubro que a linha de chegada da maratona é no topo do Peaks Peak, em Colorado Springs, no Colorado, a mais de 4.300 metros acima do nível do mar. Agora estou numa situação diferente. Embora seja verdade que eu, de fato, corri no passado em maratonas de 42 km de extensão e as completei com sucesso, o que também é verdade é que eu nunca corri em uma altitude tão elevada. Por isso, agora eu não tenho a evidência de que posso terminar essa maratona com sucesso. Embora não tenha razão para acreditar que não posso, simplesmente nunca fiz isso antes e por isso tenho que especular sobre o meu sucesso. A minha especulação é baseada na fé, pois não tenho nenhuma evidência direta para apoiar meu sucesso. Embora possa parecer um exemplo tolo, ele ilustra a diferença entre fé e crença. A crença é baseada em evidências, embora nossa fé em algo também possa incluir evidências. A chave aqui é que ela não precisa. Para uma pessoa de fé, isso é desnecessário. Muitas vezes ouvimos a respeito da distinção entre fé e crença dentro de um contexto religioso. Para algumas pessoas, a existência de Deus, por exemplo, é uma verdade incontestável. Elas proclamam que não precisam de provas e simplesmente têm fé em que o Todo-Poderoso esteja presente. Para outras, no entanto, por causa daquilo que elas sentem ser a ausência de uma evidência direta de Deus, acham difícil aceitar sua existência como um fato. Embora possa gostar de procurar o que consideram ser essa validação e até mesmo possam dedicar a sua vida a essa procura, isso pode não lhes aparecer sob a forma que elas esperavam. Então, para essas pessoas, a evidência de Deus é esquiva e elas não podem se permitir acreditar nele sem ela. Ao mesmo tempo, porém, a busca pelo divino leva outras pessoas a reconhecerem a ordem e a beleza que a ciência revelou em tudo, desde as menores partículas de matéria até as galáxias mais distantes, como prova inegável de um universo inteligente. Para elas, a própria ciência comprovou a existência de Deus. Curiosamente, nos tempos modernos, fé e crença são usadas de maneira tão intercambiável que até mesmo Merriam-Webster Online Dictionary usa cada uma dessas palavras para definir a outra. A palavra fé tem em suas raízes no latim fidere, que significa confiar. É definida como a crença firme em algo para o qual não existe prova. O mesmo dicionário identifica a crença como um sinônimo de fé, mas a define com uma distinção muito importante. Crença é a convicção da verdade de alguma afirmação ou da realidade de algum ser ou fenômeno, especialmente quando essa convicção tem por base o exame de evidências. Como mencionei antes, são os fatos que afastam a ciência da fé ou da crença. Embora possa mudar, em muitas vezes muda conforme novas condições são descobertas. A definição de ciência é amplamente aceita como conhecimento ou sistema de conhecimento que cobre verdades gerais ou a operação de leis gerais em especial, conforme são obtidas e testadas por meio do método científico. Em todos os sentidos desta definição, uma ciência é a exploração de nosso poder de crença, com uma experiência consistente, repetível e aprendível. Em outras palavras, se fizer isso e acreditarmos nisso, de uma certa maneira podemos esperar um certo resultado. Ao adotar essa maneira de pensar sobre a crença, podemos considerá-la como uma ciência. Destravar o mistério da crença como ciência pode ser uma das descobertas mais importantes que poderíamos fazer na era moderna. Com isso, podemos descobrir que concedemos a nós mesmos o poder de mudar as condições de dor e do sofrimento que têm devastado
o nosso mundo desde há tanto tempo quanto qualquer pessoa possa lembrar. Aqui, a chave consiste em descobrir como dar sentido às nossas crenças. Precisamos descobrir uma maneira de pensar nelas dentro de um arcabouço de algo que já conhecemos e que é fácil de explicar, algo como um computador. Se pudermos conceituar a crença como um programa da consciência, então podemos fazer exatamente isso. No capítulo 1, exploramos a possibilidade de que o próprio universo pode operar como um imenso computador, sendo as crenças os seus programas. Já sabemos como um computador funciona e já sabemos como seus programas funcionam. Portanto, o arcabouço para tal comparação já está no lugar. Agora, vamos levar nossa exploração a dar um passo seguinte, até o próximo nível. Vamos ver precisamente o quanto de um programa de nossas crenças realmente abrange e como podemos criar novos programas de crenças que se comunicam com o computador do universo. Então agora a gente vai começar a definir cada uma dessas questões. Definição de crença. As razões pelas quais algo tão simples quanto como a crença retém um tamanho poderiam encher volumes. Este livro foi escrito como um lugar para começar. Na última sessão, a crença foi descrita como sendo mais do que fé sem fatos. Vai além do simples acordo e do simples compromisso. Para os propósitos deste livro, definiremos crença como uma experiência que acontece em nossa mente e no nosso corpo. Especificadamente, podemos dizer que ela é a aceitação que vem do que pensamos ser verdadeiro em nossa mente, em união com o que sentimos verdadeiro em nosso coração. Ok? Crença é uma experiência universal que podemos compreender, compartilhar e desenvolver como um poderoso agente de mudança. Os seguintes pontos estabelecem um alicerce para a descrição do que é crença e como podemos usar a nossa como uma poderosa tecnologia interior. Crença é uma linguagem, e não qualquer linguagem. As tradições antigas e a ciência moderna descrevem ambas a crença como chamamos para o próprio estofo que constrói o nosso universo. Portanto, sem palavras ou expressões externas, a experiência aparentemente impotente que chamamos de crença é a linguagem que toca o estofo quântico de nosso corpo e de nosso mundo. Na presença de nossas crenças mais profundas, os limites da biologia, da física, do tempo e do espaço que conhecemos hoje se tornam uma realidade do passado. A crença é uma experiência pessoal. Todas as pessoas têm crenças. A experiência que cada indivíduo tem das crenças é diferente. Não há maneiras certas ou erradas de acreditar. E não há nada que devemos ou não devemos fazer. Não há antigas posturas secretas para segurar o nosso corpo e nenhum posicionamento sagrado dos nossos dedos e mãos. Se houvesse, então, o poder da crença estaria limitado apenas àqueles com o pleno acesso ao funcionamento do nosso corpo e membros. De maneira semelhante, a crença é mais do que pensamos em nossa mente. É mais do que um livro, um ritual, uma prática ou a pesquisa de outra pessoa nos diz que é verdadeiro. A crença é a nossa aceitação do que testemunhamos, vivenciamos ou sabemos por nós mesmos. A crença é poder pessoal. Nossas crenças retêm todo o poder de que precisamos para efetivar todas as mudanças que escolhemos. O poder para evitar comandos de cura ao nosso sistema imune, às células-tronco e ao DNA. Para pôr fim à violência em nossas casas e comunidades ou em áreas geográficas inteiras e para curar nossas feridas mais profundas, insuflar vida em nossas maiores alegrias e, literalmente, criar nossa realidade cotidiana com R maiúsculo. Por intermédio de nossas crenças, temos a dádiva da única mais poderosa força do universo, a capacidade para mudar nossa vida, nosso corpo, nosso mundo por meio da escolha. Para aprender o poder da crença, precisamos compreendê-las em um nível de porcas e parafusos. Saber precisamente como elas são formadas e onde residem no nosso corpo.
embora estejam intimamente associadas aos sentimentos, elas caem em uma categoria que funciona de maneira um pouco diferente da simples raiva ou da alegria. Quando identificamos essa diferença sutil, mas poderosa, torna-se claro como podemos mudar nossas crenças quando elas não mais nos servem. Vamos entender um pouco mais da anatomia da crença? Vamos lá. Vamos entender da anatomia que a gente está entendendo aqui, para que você possa entender o que eu até mesmo trabalho, né? Porque aí você vai compreender, agora eu entendi como que o Alisson faz a reprogramação de crença. Este livro aqui vai trazer este conceito. E eu quero poder te ajudar nessa jornada. Anatomia da crença. Para que nossas crenças tenham um efeito sobre o mundo ao nosso redor, dois fatores precisam estar no lugar. Primeiro, precisa haver algo através do qual nossas crenças viajam um meio que leve nossas experiências internas para além do nosso corpo. 2. Em segundo lugar, nossas crenças precisam ter o poder de agir, de fazer algo no mundo físico. Em outras palavras, elas precisam reagir os átomos dos quais o universo é composto para fazer algo acontecer. Além de qualquer dúvida razoável, as nossas descobertas mostram que nossas crenças são dotadas desses dois atributos. Vamos lá. Tanto as descobertas científicas como os princípios espirituais reconhecem que o espaço entre o mundo e nós, que podemos ter considerado vazio no passado, independentemente de como o chamamos ou de como ele é definido, é tudo menos vazio. No início do século XX, Albert Einstein fez referência à força misteriosa que ele tinha certeza de que existe no espaço, que preenche o que reconhecemos como universo ao nosso redor. A natureza mostra-nos apenas a cauda do leão, afirmou, sugerindo que há algo mais do que vemos como realidade, mesmo que não possamos vislumbrar do que se trata a partir do nosso ponto de vista cósmico particular. Com a beleza e a enlouquência típicas da visão que Einstein tinha do universo, ele elaborou a sua analogia do cosmos. Abre aspas. Não tenho dúvidas de que o leão pertence a ela, a cauda, mesmo que ele não possa se revelar de uma vez por causa do seu tamanho enorme. Fecha as aspas. Como descrevemos no capítulo 1, as novas descobertas mostram que o leão de Einstein é a força que o físico Max Planck descreveu como a matriz que preenche o espaço vazio e conecta tudo com tudo mais. Essa matriz fornece o conduto entre nossas experiências internas de crença e o mundo que nos cerca. Hoje, a ciência moderna refinou nossa compreensão da matriz de Planck, descrevendo-a como uma forma de energia que já está em toda parte, a cada momento e existe desde o tempo que começou com o Big Bang. A existência desse campo implica dois fatos que afetam diretamente o poder da crença em nossa vida. Embora esses princípios possam contradizer muitos outros princípios bem estabelecidos da ciência e da espiritualidade, eles também nos abrem a porta para uma maneira empoderada de ver nosso mundo e viver nossa vida. O primeiro princípio sugere que, uma vez que tudo existe dentro da matriz divina, tudo está conectado. Você, se está nesse canal aqui, você sabe disso. Se tudo está conectado, então o que fazemos em um lugar precisa influenciar o que está acontecendo em outros lugares. A influência pode ser imensa ou pode ser pequena, dependendo de vários fatores que abordamos neste livro. A chave é que nossa experiência interior em um lugar tem o poder de afetar o mundo em outro lugar. Este poder inclui produção de efeitos físicos. Por isso, da questão no que se refere àquilo que foi falado dos meditadores que sentem paz nos seus corpos. O segundo princípio sugere que a matriz é holográfica. Isso significa que qualquer porção do campo contém a totalidade do campo. Significa, por exemplo, que quando nos sentamos em nossa sala de estar e acreditamos na cura de um ente querido de outro lado do mundo, como se ela já estivesse, a essência de nossa crença
já está em seu destino. Em outras palavras, as mudanças que iniciamos dentro de nós já estão presentes em todos os lugares, como uma planta ou arcabouço de um edifício que já está presente na matriz. Portanto, nosso trabalho é menos sobre evitar novos votos de boa sorte para o lugar onde outra pessoa possa estar localizada, e mais sobre como insuflar vida às possibilidades que criamos com as nossas crenças. Ok, você deve estar dizendo. Então, há um campo de energia que mantém todas as coisas juntas e fazem parte deste campo. Embora isso possa fazer um sentido intuitivo de que tudo está conectado por meio deste campo, o fato de estar lá ainda não explica precisamente como essa conexão funciona. É aqui que as descobertas científicas dos últimos 100 anos nos mostram por que nossas crenças a respeito do mundo podem realmente exercer algum efeito sobre o mundo. Os efeitos da crença baseiam-se em padrões de energia, a mesma energia de que tudo é feito. Quando reproduzimos o mundo do dia a dia aos padrões dessa energia, de repente nosso poder de mudar a realidade não só faz sentido, como também faz muito sentido. E aí, vocês estão curtindo essa série de vídeos aí? Me conta aqui o que você está achando, como que está a sua frequência aí, se está fazendo sentido, se está caindo. E eu pensei aqui o seguinte, vamos parar por aqui, porque para dar contexto, onde você já conseguiu perceber alguns sinais nos quais as nossas crenças criam a nossa realidade e o impacto que nós mesmos temos em todo este universo. Na próximo vídeo, nós vamos falar sobre ondas de crença, falando a linguagem dos átomos, vamos falar também sobre o grande segredo que todos sabemos, menos nós. Vamos trazer aí um pouco da definição do que é emoção, sentimento e pensamento, trazer emoção definida, sentimento e pensamento definido, e aí depois nós vamos fazer uma pausa para começar de novo, falar sobre vibração e melhorar cada vez mais os resultados, beleza? Então, um forte abraço. Você gostou do que você assistiu nesse vídeo aqui? Deixa aí seu comentário, como que está fazendo sentido para você? Você acredita no experimento da paz? Se sim, coloca aqui, Alisson, eu já fiz isso aqui também. E conta aí como que você acha que esse impacto do experimento da paz pode mudar toda uma realidade na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. Você é capaz de meditar pela paz para aumentar o nível de prosperidade, riqueza e reduzir a taxa de crime? Quero ver se você tem esse poder de dedicar para uma nação fazer toda essa transformação. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!